Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte. E durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda estes meus 2 filhos se sentarem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dá esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre eles e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, Que sejamos fiéis nos calvários da vida. queridos filhos, alguém poderia perguntar, como me foi perguntado: por que o Senhor colocou no plural? Que sejamos fiéis nos calvários da vida. Porque na verdade, nós passamos por vários calvários. Passamos por momentos alegres, passamos por momentos de consolação, passamos por momentos bons e também passamos por calvários, momentos de deserto, momentos de sofrimento, momentos de angústia, momentos de profunda dor, a exemplo de nosso Senhor. Mesmo na vida de nosso Senhor, o Calvário teve o seu ápice naquele dia, na Sexta-feira Santa. Teve o seu ápice naquele dia em que, depois de ser mandado para Pilatos, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, foi crucificado. Mas a vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi um constante calvário. A vida de São José, que vamos celebrar sábado, e estamos fazendo o cordão de São José, hoje o 6º dia, estou fazendo no rádio, o que o ano passado fizemos em 7 meses, estamos fazendo em 7 dias, e muitas graças já estão aparecendo. Também foi um calvário, tanto que falamos das 7 dores e 7 alegrias. Se olhamos para Nossa Senhora, ela também teve os seus calvários. Então essa novena quer mostrar que
há momentos e momentos, mas quando estivermos nos nossos calvários, que sejamos fiéis. E nosso Senhor hoje no Evangelho, esse Evangelho de hoje, de Mateus, nos traz muitos elementos, mas muitos. Dentro do possível, vamos ver alguns. Mas falando de Calvário, é assim que começa o Evangelho. Jesus está subindo para Jerusalém. Jerusalém é uma subida, como subida é a nossa Jerusalém celeste, o nosso peregrinar, o nosso caminhar aqui na terra, as nossas quaresmas, uma preparação, um caminhar para. E subindo para Jerusalém, Jesus subiu várias vezes. Se nós lembrarmos, São José e Maria levou Jesus quando pequeno, depois enquanto adolescente. E era costume Jesus subir, não dá para afirmar que todos os anos, mas com muita frequência subia a Jerusalém, principalmente para a Páscoa, era comum. Só que nesta vez, Jesus alerta, essa subida será definitiva. E impressionante que Mateus é delicado, Levi, o cobrador de impostos, nos faz pensar que estava subindo Jesus, os 12 e a multidão, ou pelo menos outras pessoas. E Jesus os chama à parte, como que preparando-os, catequizando-os, e diz assim: meus apóstolos, eu estou falando em particular, prestem atenção. Quando chegarem em Jerusalém, não vai ser como as outras vezes. Eu vos falo para que quando acontecer saibam, para que não se escandalizem, porque a crucificação é um escândalo. Nunca esqueça isso. Morrer pregado numa cruz era um crime capital reservado apenas ao Império Romano, e era um escândalo. Quem morria na cruz é porque era muito ruim. O Filho do Homem, eu vou subir, vou ser entregue nas mãos dos pagãos, aqueles que não acreditam, que não confiam. Vou ser entregue e serei flagelado, serei zombado, serei flagelado e serei crucificado. Portanto, Jesus está dizendo para eles e para nós como entender. Mas Jesus no final diz assim: vocês vão me ver ridicularizado. E de fato o Senhor foi zombado pelos soldados, foi ridicularizado com um manto vermelho, foi ridicularizado com uma coroa de espinhos, foi ridicularizado com um caniço. Serei flagelado, crucificado, mas o mais importante vem depois: eu ressuscitarei no terceiro dia. Meus irmãos, Ele está dizendo para mim e para você que essa é a missão que Ele vai exercer. E ao mesmo tempo dizendo: podemos ser zombados, flagelados e crucificados, mas em Cristo ressuscitaremos. Mas é tão impressionante que Mateus rapidamente muda de assunto. E chega, se você está lendo, eu fico imaginando a cena, Jesus com seus apóstolos falando isso de uma forma pesarosa. Gente, não pensa não. Ele está falando isso do que ele vai passar. Ele está partilhando a sua vida, Ele está partilhando as suas angústias, Ele está partilhando a sua obediência ao Pai, na verdade, o seu servir ao Pai.
Mas ele não está contando uma viagem bonita, com final, ou melhor, final feliz sim, a ressurreição. Mas ele está falando do que ele vai passar. De repente chega a mãe. Olha como contraditório. Uma mulher, a mãe dos dois apóstolos, João e o apóstolo irmão. E diz assim, veja, Mateus diz que ela foi respeitosa. Ela se aproximou e se ajoelhou. Quem se ajoelha confia. Se você lembrar, os que estavam, muitos deles doentes, outros leprosos, se ajoelhavam diante de Jesus. Ela se ajoelhou. E Jesus lhe dá atenção. O que tu queres? Qual que é o teu pedido? O que você quer, mulher? Claro que Jesus tinha consideração. João, o evangelista, era chamado o discípulo amado. Então era um pedido da mãe do discípulo amado. Senhor, manda esses dois filhos. Quando usa essa palavra, estes dois, eles estavam escutando. Na verdade, eles pediram para a mãe. Para você ver que no discipulado de Deus, no discipulado, não é fácil compreender. Isso mostra como os discípulos tiveram, não só São Pedro, mas os discípulos tiveram que fazer uma caminhada de maturidade na fé, de compreensão da missão de Jesus, para compreender a sua missão depois. Aqui, os mostra tão pequenos, tão humanos, os mostra como nós às vezes, tão voltado para satisfações rápidas. Senhor, manda esses dois filhos sentar à direita e à esquerda. O que me impressiona, e aqui essa segunda reflexão, não sabeis o que estáis pedindo. Quantas vezes, meus irmãos, nós não sabemos. Por isso tem um texto que diz que nós devemos pedir ao Divino Espírito Santo que nos ajude a saber a rezar, porque nós não sabemos o que pedimos. Essa mulher representa isso. Quantas preces a gente faz a Deus, e que bom que Deus não nos atende, porque aquilo não é bom para nós. Não sabeis o que estáis pedindo. Nosso Senhor deixa claro, como eu e você, às vezes as nossas preces são feitas coagidos pelo medo, solidão. Às vezes fazemos as preces por estarmos aprisionados a alguém, a um amor, a uma paixão. Às vezes as nossas preces não são boas, são mesquinhas. Por isso, meus irmãos, a gente tem que pensar muitas vezes, o que é que eu estou pedindo para Deus? E sempre depois de uma prece, ter coragem de dizer, faça a tua vontade, Senhor. Mas não é só dizer, é aceitar a vontade de Deus, aceitar o que Deus quer. Mulher, discípulos, vocês não sabem o que estão pedindo. Por isso, nós devíamos ter a humildade de dizer, Senhor, eu te peço, eu te suplico, mas se isso não for bom para mim, ajude-me a aceitar a tua vontade, porque Deus não vai dar algo que não seja bom para mim e para você. Então não adianta nem dizer, Deus me atende, não. Deus me atenda, se não for da tua vontade, que eu aceite a tua vontade. É impressionante que os apóstolos estavam do lado, os dois ainda, e Jesus perguntou, mas vocês vão beber do cálice? Vamos.
e João vai beber do cálice. Principalmente João, mas isso é outra história. O fato é que abre uma terceira reflexão: conflitos. O final do Evangelho mostra que os dois estavam com a mãe, Jesus dizendo: vocês não sabem, eu não poderei atender, não posso, por quê? Porque compete ao Pai quem senta à direita e à esquerda. Os outros 10 escutaram, e começou uma briga, começou um conflito. É impressionante, meus irmãos, de novo, mostra um lado muito humano dos apóstolos o texto de hoje. E eles não fizeram questão de esconder. Se escreveram depois de muitos anos, é porque isso estava nítido na mente e na fala. A Bíblia primeiro foi falada, depois escrita. E isso foi tão marcante na vida dos apóstolos que não foi esquecido. O dia em que os dois pediram à direita e à esquerda. Naquele dia, lá, depois de não sei quantas décadas, eles contavam boca a boca o dia que os apóstolos brigaram na frente de Jesus. Às vezes a gente se escandaliza com tão pouco. Às vezes, eu dizia ontem, quem não é humilde não aceita correção. Quem não aceita o caminho da humildade, da humilhação, que é mais do que, é um exercício da humildade, não está no caminho de Jesus, e é um caminho difícil. Aqui de novo, os apóstolos não tiveram vergonha de contar que eles brigaram entre si para saber quem sentava à direita e à esquerda de Jesus, e envolver a pobrezinha da mãe. Mas Jesus os corrige e nos corrige. Entre os chefes das nações é assim, e é verdade. Olha a guerra na Ucrânia. O poder para oprimir. Olhemos, não precisa só a Ucrânia não. Olhemos para as nossas realidades. Quantas vezes o exercício do poder é para oprimir? Versículo 25. Oprimir o pobre, oprimir o desempregado, oprimir as grávidas, oprimir os idosos, oprimir a liberdade religiosa. Mas Jesus diz uma frase: entre vós não deveis ser assim. Escutaram, irmãos? Entre nós, hoje, diante desse exemplo da briga dos apóstolos, não deve ser assim. Mas na igreja não deve ser assim. Um cristão não deve ser assim no seu ambiente de trabalho. Não deve exercer a opressão. Um líder dentro da igreja, seja padre, seja leigo, não pode usar para oprimir. Não pode ser usado para coibir. E a gente vê muito isso. Conhece uma pessoa dando poder. Esse ditado você já ouviu. E é verdade. Conhece uma pessoa, ela está no seu trabalho. Luta por igualdade, para ser equipe. Luta para todo mundo se dá bem, é crítico com tudo, dá poder para essa pessoa, se torna autoritária, crápula. Você conhece uma pessoa quando você dá poder. Geralmente, o mau exercício do poder, a pessoa não lembra de quem o ajudou a chegar, não lembra quem apoiou, vai descartando. Isso acontece em todos os aspectos, dentro da igreja, fora da igreja. Então, entre vós, diz nosso Senhor,
Não deve ser assim. Não deverá ser assim. E cada um de nós somos chamados a aprender. Se você perceber, o evangelho de hoje, ele é um tríptico. Ele apresenta várias faces de uma mesma coisa. A subida para Jerusalém, a mulher que não sabe o que está pedindo, as nossas orações impróprias e a briga dos apóstolos. E Jesus corrige tudo isso dizendo: eu não sou vosso mestre, Senhor? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Ora, como é que vocês estão brigando por isso? Não estamos na mesma causa? Não estamos no mesmo objetivo? Se eu que sou vosso mestre e Senhor, não quero ser servido, mas servir, ajam da mesma forma. Filhos, quem quiser se tornar grande, seja servidor. Pensemos em Nossa Senhora, falando de servo, serva. O que ela fez logo depois da anunciação? Qual foi sua frase que arrematou a visita do anjo? Eis aqui a serva. Há algumas traduções que diz escrava do Senhor. Mas eis aqui para servir-te, Senhor. Entre vós não deverá ser assim. Então somos chamados a exemplo de nosso Senhor, o exemplo dos exemplos, mas exemplo de nossa Mãe Maria Santíssima, a sabermos exercer nosso poder, a sabermos fazer nossas orações, a entender que os calvários da vida não é o desfecho da vida, e colocar-se a serviço. O poder é perigoso. Às vezes a gente vê a forma como se trata o outro. Quantos de nós já não estivemos em circunstâncias de você ver uma pessoa que, porque ela tem um pouquinho de poder, de tratar mal, um pouquinho de poder de manipular, por um pouquinho de poder excluir. Se hoje estamos aqui, Nossa Senhora serva, Nossa Senhora mãe, nós temos que pedir que Nossa Senhora nos ajude. Não tem outro caminho a não ser o serviço. Que sejamos fiéis nos calvários da vida.